Vem cá, conta pra mim. Por um acaso eu tô falando com alguém que é excepcionalmente bom naquilo que faz, praticamente insubstituível dentro do próprio negócio. É você que toca tudo. Se tu para, tudo para junto. É com essa pessoa que eu tô falando aí do outro lado? Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais profunda sobre isso. Se tudo para quando tu para, tu tá te dando conta do custo que isso tem? E não é só de dinheiro que eu tô falando? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, bem-vindas à Maratona ou Conselho. Uma série de 9 lives durante 3 semanas, toda segunda, quarta e sexta-feira, no Instagram. Bem-vindo você que está assistindo a reprise dessa live, em que a gente vai falar por que ainda tu é o principal operador do teu negócio, da tua área e o custo invisível. E por que tu não assume o lugar da liderança, o lugar do empresário. Bora comigo nesse assunto hoje. Então, para ti que está assistindo a gravação da live, eu preciso te avisar que agora é o momento que eu chamo a galera pro ao vivo, que eu bato um papo pra gente ir aquecendo esse momento, para que a gente possa entrar no conteúdo. Então sejam todos muito bem-vindos, se sintam muito à vontade. Zoidane, bem-vinda à live. E por favor, já fica o convite, pensa aí 2 ou 3 pessoas que tu pode olhar na tua lista de contatos e encaminhar essa live. Porque a gente vai falar sobre lugar de liderança, a gente vai falar sobre a armadilha de sermos excessivamente bons naquilo que fazemos. E qual é o custo disso, né? Porque às vezes a gente não coloca esse custo na ponta aí do lápis. E a gente pensa que custo, a gente tá falando só de Pix no bolso, né? O dinheiro saindo. Mas não é somente sobre isso. Existem inúmeros custos invisíveis, mas que sim, acarretam na nossa jornada. E ao longo do tempo esses custos vão somando. E aí, como é que a gente faz com tudo isso, né? Vem que eu quero bater esse papo contigo aqui hoje pra gente avançar ainda mais. Então não deixa de convidar o amigo, a amiga, o empresário, o líder, porque esse momento a gente vai estar aqui juntos pra trocar, pra construir. E quem tá assistindo a reprise já passa um pouquinho pra frente pra gente chegar no ponto do assunto, porque vai ser um prazerzaço tá trocando aqui com vocês. Bora nós, meu povo. Boa noite, Bru, também, que está aqui. Bom, vamos aquecendo já para esse assunto de hoje, né? Eu quero começar com um assunto com vocês que eu vinha pensando agora há pouco, que é justamente sobre sermos intencionais, né? E o quanto, gente, muitas vezes a gente tem a falsa, né, sensação de já saber tudo. Quem aqui, tá? E eu vou pedir que vocês venham nos comentários comigo. Lembrem-se de convidar 2, 3 pessoas para estarem aqui nessa live. Vamos espalhar essas sementes, né, gente? Eu acho que esse ponto é bem importante. E eu conto com o apoio de vocês para isso também. Eu tava pensando, né, o quanto é importante, e não só importante, oi Desi, bem-vinda. O quanto a gente chega em alguns momentos da nossa vida, da nossa carreira, né, do nosso âmbito profissional, e aproveitando que a Desi entrou aqui, que eu sei que tá num novo desafio aí também, né, mas tem uma carreira brilhante que já traçou. E quantas vezes a gente chega num ponto de sentir, de achar, talvez, né? Mas de colocar quase como um ponto final numa sentença, assim, e a gente pensa e a gente até acredita que nós já sabemos tudo. E eu sempre falo que quando a gente chega nesse ponto, e é natural que em alguns ciclos da nossa vida a gente chegue justamente nesse ponto mais de uma vez, né? A gente acha que sabe tudo, a gente acredita que sabe tudo.
Só que se efetivamente a gente soubesse tudo, a gente não teria por que estar aqui encarnados ainda fazendo acontecer. E aos poucos a gente vai indo para um lugar em que a gente acredita que sabe tudo. E às vezes a gente tem repertório, tá, gente? A gente tem estrada, tem experiência. Nossa, tem chão, tá? Só que a gente coloca isso como uma sentença na nossa vida de acreditar, olha, eu sei tudo. Que primeiro, a gente não se abre para as possibilidades que às vezes tem na nossa frente, mas especialmente funciona como um mecanismo e uma fuga para a gente se enxergar as nossas incompetências, que são inúmeras. Então, eu já compartilhei com vocês o que eu tenho feito nesse 2026, né? E a escolha de sentar nas mesas em que eu sou a pior da mesa. E isso tem me aberto os olhos de uma maneira para entender que apesar de ter, sei lá, 15, 17 anos de experiência em X, em Y, em Z, eu ainda tenho muito para aprender. E que muitas vezes eu me fechei na minha própria ignorância. E aí entra um ponto que em alguns lugares que a gente circula, alguns lugares que a gente frequenta, alguns ambientes que a gente está, a gente tem às vezes um certo destaque. Às vezes a gente tem algum protagonismo ali, o que é ótimo. Mas às vezes esses lugares, eles fazem o que com a gente? Eles nos colocam num pedestal, nos elogiam, enfim, e a gente vai se convencendo disso, né? Inclusive, aí entra o nosso mecanismo do ego, que tem por objetivo, no fundo, nos defender, mas ele vai ganhando o palco que ele precisa, que ele gostaria, e ele vai tomando conta e a gente não percebe, não se abre para entender e para ver de fato que a gente está se fechando na nossa própria ignorância ou naquele limite que a gente chegou. E aí, quando eu tô falando de carreira, quando eu tô falando de negócios, essa é a principal armadilha. Porque eu vou construir, seja a minha carreira, seja o meu time no corporativo, ou seja a minha empresa, e se eu saio com esse pressuposto de que, número 1, eu já sei tudo, né? Eu sou boa nisso e tudo mais. E eu sou a melhor daquele lugar, ou pelo menos sou referenciada como isso, como aquilo, eu me fecho e eu acabo me tornando a operadora do meu próprio negócio. Eu acabo me tornando o funcionário mais caro do meu negócio. Eu acabo me tornando a liderança, a especialista que faz tudo sozinha. Só que isso, gente, tem um preço invisível. Um preço que custa bastante caro quando a gente olha para as múltiplas áreas da nossa vida. Quem aqui já se encontrou nesse lugar ou tá ouvindo isso agora e talvez tá se sentindo incomodado? Coloca aí nos comentários para mim, por favor, para eu ir escutando vocês também e sentindo vocês aqui comigo. Quem aí já se percebeu nesse lugar? Quem aí tá construindo um negócio, uma nova carreira, fazendo transição e se sentiu incomodado com esse assunto aqui? Ou que talvez quem aí nunca parou para olhar por essa perspectiva? Porque nesse lugar, gente, que nós tomamos às vezes certas atitudes e certos comportamentos que reforçam essa nossa máscara do ego. E ao reforçar essa máscara, né, a gente vai criando um ciclo nada virtuoso, né, um ciclo altamente vicioso e que vai levando algumas coisas nossas, né, o custo invisível que eu falei para vocês. O que ele vai levando? Ele vai levando a nossa vitalidade, porque a gente acaba se sobrecarregando, né, nesse processo. E aí, quando eu entro em sobrecarga, eu vou deixar algumas coisas, talvez, que são até inegociáveis para mim, mas eu vou deixar elas de lado.
eu vou me alimentar pior, eu vou ter a necessidade de fazer tudo. Eu vou ter a necessidade de... Então vejam como esse ego que se posiciona e tudo mais, ele talvez esconda algo aí. Vocês não concordam comigo? Tem alguém aí do outro lado, gente? Manda pra mim aqui, por favor. Então, essa sobrecarga, ela vai tomando conta, ela vai nos levando por um caminho, e a gente deixa de ocupar o lugar que deve ser o nosso, de liderança do próprio negócio, da própria carreira e da própria vida. E aí tem muito relação com o que a gente falou também na última live, que a gente acaba se fechando, a gente acaba não, como a Daisy colocou aqui, né? Não se desenvolvendo continuamente, que é um fator, que é um ponto, que é um sinal de que nós estamos vivos, né? Nós estamos vivos. E a gente vai, então, se fechando e não assume esse lugar de liderança. Porque esse lugar de liderança da própria vida, do próprio negócio, né? O empresário sentar na cadeira do empresário, o líder sentar na cadeira do líder. Eu preciso abrir mão de quem eu era, a operadora, a que era vista, a que era útil, a que era necessária, a que era perfeita, para então assumir uma nova cadeira. Uma nova cadeira, novas competências, competências as quais eu sou ignorante. Às vezes eu tenho desconhecimento, às vezes eu ainda não sei fazer, às vezes é algo completamente novo. E aí o ciclo que a gente falou através do gráfico de Bandura da última live vai fazer muito sentido aqui. E aí eu até conversei com uma amiga essa semana, que ela me falou que vai tomar uma decisão e tal, de investir aí numa mentoria, assim, de um valor bem expressivo, mais de 50 mil reais é a mentoria. O que eu acho ótimo, desenvolvimento sempre é importante. Mas quando eu fui fazendo algumas perguntas pra ela, e a gente foi conversando numa boa, né, um café bom, a gente foi conversando e ela entendeu que ela estava tomando uma decisão baseada no ego. Porque apesar de estar falando com um grande player, né? O que ela precisa nesse momento é assumir esse novo lugar de liderança do negócio dela. Porque ela já tem uma série de filiais do próprio negócio. Então ela já está inserida num contexto de expansão. Só que agora ela precisa formar time. Agora, para ela atingir o faturamento do negócio dela, ela precisa estruturar a tecnologia por trás. E ela estava sendo seduzida para ir para um outro lado. E não é porque a mentoria é boa ou ruim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fato de que nós somos seduzidos a nunca assumir o nosso lugar. Porque ali a gente vai precisar se despir do ego, ali a gente vai precisar entender que competências são essas que eu preciso aprender. E aí eu passo pela curva de aprendizagem, que foi o que a gente viu na última live. E essa curva de aprendizagem, ela naturalmente vai me levar para uma desmotivação, porque eu não vou ter a dopamina rápida ali que eu espero. Eu vou ter um ciclo realmente para aprender aquilo ali. E isso vai me testar em todos os limites. E aí a gente tá fazendo já a leitura na mesa, né? Que é a minha escola de liderança. A gente tá fazendo já a leitura do livro do Pressfield, né? Como superar os limites internos. E é nesse momento que a resistência vem, especialmente porque ela muito mais vai se manifestar quando a gente está próximo a atingir o objetivo que é para nós mesmos atingirmos. Então, ela vai se manifestar
ou através de nós, e quando não através de nós, através das pessoas que estão ao nosso redor. Então, vejam que nesse momento, a confusão de papéis, ela é um ponto que precisa ser nesse momento clareado, né? Ok, eu estou sendo isso, mas eu preciso ocupar esse lugar agora no meu negócio, esse lugar agora na minha carreira. Primeiro ponto é esse. E aí a gente vai ter que muitas vezes abrir mão do que a gente falou, dos ganhos secundários. Porque quem tá sendo bom no que vem fazendo, quem tá sendo o melhor operador possível, é uma pessoa que está sendo vista, que está sendo lembrada, que está sendo referenciada, que está sendo reconhecida, e isso satisfaz essa estrutura. Mas de fato não traz aquele resultado e não cumpre uma exigência, uma necessidade que a tua própria alma às vezes está pedindo que tu assuma frente ao teu negócio. Então, para todo mundo que está online aqui agora, eu quero deixar, e para quem vai assistir a gravação também, né, gente? Isso é extremamente bem-vindo. A gente vai entrar agora nessa diferença de papéis, tá? Do operador, do líder, e a gente vai trabalhar também o olhar para negócios, né, dessas competências que precisam ser desenvolvidas, entendendo qual é o mecanismo que está por trás. A gente falou até agora desse mecanismo. Tá claro isso para vocês? Comentem aí para eu saber e tragam as suas perguntas. Em que momento tu que tá me assistindo tá agora? Qual é o teu momento? Coloca nos comentários. Tu tá sendo o operador, tu tá sendo o líder, tu tá confuso, tu acha que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra. Tu tá tendo a clareza de papéis ou não. Vai escrevendo aí nos comentários. E lembra, quem é as 2 ou 3 pessoas que podem se beneficiar dessa maratona? Porque a gente tá hoje, gente, na segunda live de 9. Toda segunda, quarta e sexta eu vou estar ao vivo no Instagram e vou disponibilizar a gravação até o dia 24 de abril. Depois a gravação vai lá pro YouTube. Então, assim, é uma maratona. Qual é o objetivo, né? Eu resolvi abrir a minha agenda e abrir o conhecimento de uma forma diferente, mais intensa. Porque eu entendi, gente, que sozinho a gente vai até um ponto. Depois, a gente precisa construir ambiência, construir comunidade. E aqui é essa ambiência que a gente quer construir. Sabe qual vai ser o maior desafio da maratona? A gente se manter aquecido 3 semanas, né? Porque as distrações estão aí. Então eu conto com vocês que estão aqui. Lembrem de encaminhar para 2 ou 3 pessoas que podem se beneficiar dessa live. Porque agora eu vou entrar nessa clareza de papéis. Do lugar que você não quer assumir. Do lugar que você vem fugindo. Porque, gente, assumir esse lugar requer responsabilidade. E aí isso também pega, não pensa que não pega. Pô, então tu tá me convidando pra sair de um lugar que eu sou vista, sou útil, sou reconhecida, sou amada, para ir pra um lugar que eu ainda vou ter que ter responsabilidade? É, queridos, mas fazer negócios... Ana, obrigada pela tua generosidade, minha amiga. Um beijo na tua alma. É isso, gente. A gente abre mão de um lugar que esse lugar... Eu sou vista, eu sou amada, eu sou a mais, para um lugar que eu vou ter responsabilidade. Toma essa. Bem-vinda, Dani. Bora lá, então. Bora falar desses 2 lugares, tá? Bora falar sobre isso. Então, o que acontece, tá? Isso acontece muito, tá, gente? Quando a gente passa por esse rito, né? Com esse rito de passagem, né? Eu tô lá sendo um cargo mais operacional, eu tenho uma carreira e tudo mais, ou eu decido abrir um negócio. Por que, gente, que a gente decide às vezes abrir um negócio? Porque a gente identifica nos nossos valores pessoais que um negócio, um empreendimento, ele vai ter mais afinidade com eu ser empreendedora.
Da mesma forma, quando a gente almeja um crescimento num cargo que a gente tá. Existem valores, existe uma visão que a gente compra, concordam? Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e ele dá liga com os meus valores. Só que a gente não sabe muitas vezes qual é a estrutura que precisa para isso. Então nós somos promovidos a donos do nosso negócio, nós somos promovidos a líderes. E a gente compra o sonho, a gente compra a luz e esquece da sombra. E hoje, com o advento da internet, que é uma maravilha, nos permite estar aqui fazendo uma maratona, estarmos nos unindo independente de onde quer que a gente esteja. Ainda assim, o advento da internet, né, ele também demonstrou uma vida de selo postal, né, uma vida que a gente vem aqui, posta, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso e parece tudo muito fácil. Mas ninguém nos conta as competências que a gente precisa para chegar no que as pessoas nos vendem. Então, nós somos promovidos a donos do nosso negócio, nós somos promovidos a cargos de liderança e a gente leva conosco a experiência técnica operacional daquilo que a gente foi até então. E aí a gente começa a quebrar a cara. E aí depende muito de pessoa para pessoa, depende muito de situação para situação, a gente não pode generalizar, é óbvio. Mas cada um vai quebrar a cara de um jeito. E tem uns que vão levar muito tempo, tem outros que vão acelerar o processo, aí vai depender muito, né? Então, a gente não faz essa transição de papel e a gente não tem nem clareza de quem a gente precisa ser para ter os resultados que a gente almeja. A gente não tem essa clareza. Então, o primeiro exercício que a gente pode fazer, e eu convido todos vocês a fazerem agora, e para quem tem papel e caneta é legal anotar os insights que vêm, é: qual é o papel que eu estou ocupando atualmente no meu negócio e na minha carreira que me toma 80% do meu tempo? Se tu tá na dúvida, abre a tua agenda, não fica com o mental. E coloca isso no papel, gente. É importante vocês escreverem, porque a mente não foi feita para guardar o tanto de informação que a coitada tá guardando. Coloca no papel o que tu vem fazendo, como é que está o teu dia a dia. E identifica, 80% do meu tempo está onde? Eu tô resolvendo operacional, eu tô fazendo as coisas pelos outros, ou eu tô no meu core business? Onde é que tá 80% da minha rotina? E aí me vem um insight aqui para falar para vocês, que muitas vezes pode vir mascarado assim de gentileza, mascarado de sabedoria, né? Porque o ego, ele é bom nisso. Ai, não, Ju, fiz aqui e vi que não, eu tô super equilibrada, inclusive tô cuidando de mim, tô tendo tempo pra isso, tempo pra aquilo. Cuidado, gente, porque às vezes a gente tá com a agenda de herdeira e nem tá construindo o nosso império ainda. Então, por que quando tu tava num cargo operacional, tu tava na CLT, tu trabalhava das 9 às 18, fazia o teu intervalo meio-dia, e aí agora que tu decidiu empreender, tu vai fazer o horário de herdeira, de sei lá o que, esposa troféu. A gente precisa também parar de confundir que precisa ser leve. Eu tenho um certo rancinho com a leveza. Eu não tô dizendo que precisa ser difícil e cheio de esforço. Pode ser inteligente, gente. Pode ser inteligente, pode ser fluido. Mas não caiam nessa lábia da leveza, tá? Muita calma nessa hora.
se tu tá construindo algo, se tu tá construindo um negócio milionário, se tu tá sendo pioneira na tua família, fazendo o que tu faz, assim, não vai ser na leveza, gente. Vai ter os momentos desafiadores, tu vai estar construindo novas competências, tu vai estar rompendo crenças que às vezes nem tuas são, e tu vai ter que aprender uma nova habilidade. Tu vai ter que, às vezes, aprender a vender. Às vezes, tu vai ter que aprender a fazer teu financeiro. Às vezes, tu vai ter que... Tu não vai ser a especialista que tá aqui, abre a câmera, linda, maravilhosa. Não, tu vai estar numa reunião de vendas, tu vai fechar a reunião de vendas, tu vai atender um celular, tu vai resolver um BO do teu mentorado e tu vai abrir a câmera plena aqui. E aí, tu vai entendendo que aquela grama do vizinho que tu olha e tá mais verde, não é porque a grama dele tá mais verde, é porque teu foco tá na grama do outro. Porque se tu tivesse com o foco na tua grama, tu ia estar sabendo que tem que regar, que tem que aparar, que tem que cuidar do solo, para que ela fique verde. Captaram isso? Então, fizeram um exercício aí. Quem se surpreendeu da onde está 80% do seu tempo? Me conta. Quem tá mais no operador e quem tá mais no líder? Quem tá mais reativo? E quem tá mais protagonista? Me conta. Quem é que vai ser o corajoso, né, também pra falar sobre isso? Ai, ai, ai. Socorro, valha-me Deus. Quem aí? Então, eu tô esperando as respostas, tá? Eu continuo pra não deixar aquele silêncio constrangedor, mas me dá vontade. Se eu não tivesse em live, eu ia ficar em silêncio constrangedor, porque eu adoro ficar em silêncio constrangedor com as pessoas. Muito bem. Enquanto vocês escrevem, como que eu faço essa transição, né? Então, número 1, eu preciso ter a visão. Tendo a visão, eu vou me questionar, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás para ter a clareza desse meu novo papel. Então, se eu sou empresária do meu negócio, não operadora, se eu tenho a visão de onde eu quero chegar, né? Se eu sei exatamente o que eu quero construir, porque sem essa clareza, qualquer caminho serve. Se eu já tenho essa clareza, quais são as competências que eu vou precisar desenvolver? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para estar nesse lugar de líder, de empresária? E de acordo com a fase que o meu negócio está. Porque até 300 mil existe um tipo de desenvolvimento. 300 mil no ano, tá, gente? Existe um tipo de desenvolvimento. Para chegar até 1 milhão, é um outro tipo de desenvolvimento, sempre considerando o período de 1 ano, tá? Para eu chegar acima de 1 milhão, fazer 1 milhão por mês, é um outro estágio. E eu vou revisitar alguns pilares, tanto do meu negócio quanto do meu desenvolvimento de competências. Eu vou revisitar alguns e vou acrescentando outros. Então, 4 pilares que eu preciso desenvolver enquanto líder, enquanto empresário. É planejamento, mentalidade, inteligência emocional e comunicação. Esses 4 pilares aqui precisam estar desenvolvidos para eu assentar na cadeira do líder. Enquanto eu não planejo, enquanto eu não tenho a visão e eu não sei claramente o que eu preciso para chegar até lá, fazendo esse planejamento reverso, pesquisando, se eu não tenho a mentalidade, não adianta. Quanto que é o teu faturamento hoje, tá? Coloca aí no papel. Qual que é o teu salário hoje se tu é SLT? Coloca no papel. Ele é o equivalente à mentalidade que tu tem. Com a mentalidade que tu tem hoje, tu não vai atingir o próximo desafio. Teu próximo marco. Como que eu desenvolvo mentalidade? É ambiência, é estudo. Então, estar participando da live
é um desenvolvimento da mentalidade. Estar comigo no Clube do Livro é um desenvolvimento da mentalidade. Estar na mentoria comigo é um desenvolvimento da mentalidade. Estar na mesa de negócios é mentalidade. Isso já resolve, porque isso vai te trazer constância, quebra de paradigma o tempo todo e vai ajudar, né? Vai ajudar a quebrar crença. Tu tem espaço para isso. E aí tu vai construir a mentalidade que fatura mais. A mentalidade que atinge o próximo nível. Depois, inteligência emocional, gente. Esse papo que eu venho tendo aqui com vocês sobre a nossa criança emocional, que é a nossa essência mais pura, mas que carrega, de acordo com as narrativas daquilo que ela viveu, ela carrega certos traumas, certas situações que impactam. Se a gente não souber como comunicar isso conosco mesmo, né? Colocar para fora, organizar isso e principalmente nos relacionarmos com outros também, mas tudo começa com a gente. Se a gente não entender esse mecanismo do ego, como ele ativa, como ele se comporta, a gente vai parar. A gente vai parar no mesmo lugar. Então vamos lá, planejamento, mentalidade, inteligência emocional, por fim a comunicação, né? Eu trabalhar minha comunicação de uma forma assertiva, com que eu consiga de fato comunicar comigo em primeiro lugar e transpor aos outros. Então essas 4 habilidades, essas 4 competências, tu precisa desenvolver para sentar na cadeira do líder. Então vejam que para sentar nessa cadeira, eu preciso ter a responsabilidade, eu preciso estar no protagonismo e preciso sair da vítima. Porque desenvolver essas 4 competências, eu vou estar assumindo um compromisso quando eu faço meu planejamento e tendo a inteligência necessária para me manter ali. Porque eu vou estar saindo da necessidade de ser vista, de ser amada, para fazer o que precisa ser feito, que muitas vezes é o básico. Oi, Mi! Muito bem, falamos dessas 4 competências. E aí, quando a gente está falando de negócio, o que vai pegar? Eu falei ali sobre algumas faixas de faturamento, né? E que a gente vai, através dessas faixas de faturamento, que são ciclos do negócio, a gente vai ter alguns desafios em alguns pilares. E quando a gente olha para um negócio, e ainda que tu esteja na liderança de alguma empresa, a empresa não seja tua, a gente está falando de quê? De um negócio. Um negócio, ele é um organismo vivo. Oi, Thelma, bem-vinda! Um negócio, ele é um organismo vivo. Então, eu desenvolvi as 4 competências para que eu possa assumir o lugar de líder do meu próprio negócio ou assumir o lugar de líder do cargo que eu estou efetivamente. Isso vale para a vida, tá, gente? Essas 4 competências. Mas quando eu tô falando de negócio, eu preciso olhar para ele numa visão 360. E essa visão 360 envolve 8 pilares. E a cada ciclo de faturamento, quando eu falo ciclo de faturamento, considera sempre 12 meses, tá? Que eu atinjo no negócio, eu tenho necessidades mínimas a cumprir. E esses 8 pilares a gente vai passar por cultura e propósito do negócio, produto, vendas, financeiro, gestão, tecnologia e IA, liderança e time e, por fim, marketing e branding. Quando eu tenho um negócio que ele fatura até 300 mil, eu vou ficar nos 4 primeiros ali. Eu vou cuidar de cultura, eu vou cuidar de produto, vendas e financeiro. E vou ficar nesses 4 pilares. Comecei a crescer, para eu chegar até o primeiro milhão, eu vou ter que incluir minimamente gestão. E a partir disso, eu trago a tecnologia, eu trago o time e eu trago o marketing. Então, por que às vezes, olhem só o custo invisível que é eu não assumir esse lugar da liderança do meu próprio negócio. Eu começo por onde o meu negócio? Por marketing.
Por quê? Porque o mercado tá dizendo que tem que ser assim. Mas às vezes tu não sabe rodar, não sabe fazer o teu próprio funil de vendas, que é o que vai sustentar o teu negócio, porque é o terceiro pilar. Ou às vezes eu não tenho clareza do meu produto Sol, que é o produto que atrai para todos os outros. Então vejam, eu desenvolvi aquelas 4 habilidades para assumir. E é um desenvolvimento contínuo. A Daisy colocou muito bem, é um desenvolvimento contínuo. Então o que é? Planejamento, mentalidade, inteligência emocional e comunicação. Através delas eu consigo sentar na cadeira de empresário, eu consigo sentar na cadeira do líder e arcar com as responsabilidades de sentar nesse lugar, em que eu não vou mais ser a melhor arma, a melhor pessoa do meu negócio, eu sou insubstituível, não. Eu sento na cadeira estratégica, eu sei delegar, eu sei o meu papel, e ainda que às vezes eu seja eu presa, gente, ainda que eu esteja num corporativo e não tenha time, mas eu já tenho rituais como se eu já tivesse time. Percebem a diferença da mentalidade e do planejamento e sentar nessa cadeira? Para então, nesse novo lugar, que é um lugar estratégico, que é um lugar que tem visão, eu consigo olhar de forma integral, de forma holística para o meu negócio, analisando, pensando, planejando e executando os 8 pilares com excelência. Enquanto essa ficha não cai, enquanto eu estou amando ser a operadora, porque ali eu sou útil, eu fico correndo atrás do rabo. E sabe qual é o maior custo invisível que tem? E que às vezes as pessoas não vão dizer pra gente, né? Porque a gente só pensa no Pix, a gente só pensa no dinheiro, a gente só pensa no custo que tem que baixar e faturar mais e tal. É o custo de vida. E quando eu falo custo de vida, é o custo de tempo que a gente tem com isso. Dando volta no rabo, no próprio rabo, e não saindo do lugar. O tempo, ele vai passar de todo modo, gente. Com esse conhecimento, sem esse conhecimento, o tempo não tá nem aí. A vida meramente continua. A grande questão é qual é o teu papel aqui. Tu está cumprindo ele ou tu está abrindo mão para saciar um desejo infantil de ser amada, de ser vista, de ser útil? Quem aí tem a coragem de falar pra mim? Quem tá aí do outro lado, manda a tua pergunta, manda o teu insight. Já valeu essa live? Agora eu vou fazer meu silêncio constrangedor, até alguém falar. Quem aí? Quem já valeu a live? Quem aí enxergou alguma incompetência que tava na sombra? Quem aí viu que não tava no lugar certo do próprio negócio? Quem aí descobriu que não estava a fim de assumir a responsabilidade? Tem alguém aí? Ai, Daisy, obrigada, querida. Quem aí? Pra quem, gente, quer olhar a fundo para os 8 pilares do negócio, de forma bem profunda, eu vou fazer uma imersão online sobre isso, tá? Dia 25 de abril, um sábado. O link já tá na minha bio. R$87. Um dia pra gente virar o negócio do avesso. Estão todos convidados. Por que é importante eu fazer esse checkpoint aqui que a Daisy falou, a Ana, a Bruna trouxeram já, que valeu, né? Que tá pago o tempo de vocês, porque o tempo de vocês custa, né, gente? Vocês estão ligados nessa missão, né? Por que é importante isso? Porque o nosso próximo encontro, que é o da sexta, gente, eu vou fazer essa live na sexta. Quem vai aparecer? O invisível que dê seu jeito. Eu vou estar aqui para ensinar. A gente vai falar sobre como criar produtos e serviços que faturam de forma inteligente. Então a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Sem a sobrecarga.
Então, se eu não tô nesse lugar que a gente chegou juntos aqui nessa live, eu espero que vocês tenham chegado, que vocês só estão me dizendo que valeu, mas não me fizeram perguntas, né? Mas eu vou confiar que mexeu aí o que precisa mexer. Pra gente chegar nesse lugar, a tua visão estratégica tem que estar com o botãozinho no on, não pode estar no off. Porque não vai bastar a gente criar uma órbita, por exemplo, de serviços e produtos, se eu não tiver com a visão estratégica e se eu não souber, porque criatividade, graças a Deus, o ser humano é extremamente criativo. Mas eu preciso entender a estrutura para sustentar isso. Porque senão eu entro lá no gráfico de Bandura e eu vou ficar no vale quando eu me tornar consciente da minha incompetência. Eu fico naquele vale. Entendem? Então, falem pra mim, quem tá aí do outro lado, por que valeu a live e qual é a ação que vocês vão sair daqui hoje. Quando eu pergunto por que valeu, pode ser uma palavra, tá? Não precisa nem botar valeu por que valeu a live? Qual é o insight? Coloca em uma palavra esse insight. E o que vai desta live de hoje, o que tu vai sair daqui colocando em prática? Eu quero saber também. Porque hoje até ali no grupo da mesa eu gravei um áudio que eu testei um novo formato de conteúdo. Eu aproveitei alguns estudos que eu faço de mercado, de comportamento do consumidor e fiz um texto para eles como um informativo, como um newsletter e coloquei no grupo. E aí eu falei, porque justamente no texto fala sobre isso, né? Do excesso de informação, o quanto o nosso cliente, o nosso consumidor, ele tá com excesso de informação e tudo mais. Então, não é mais nem... A gente não tá mais nem falando sobre economia de atenção, porque antes a gente fazia um negócio para chamar atenção, né? E hoje não é mais nem sobre isso, mas é sobre posicionamento, sobre construir a autoridade com autenticidade. E aí eu fiz esse modelo de texto e eu falei pra galera, olha, eu preciso entender qual é o insight que gerou aí, qual é o aprendizado, porque senão eu tenho uma responsabilidade de cumprir uma missão. E eu vou olhar pra quem tá aqui comigo agora, e já vou responder a Dani, pra quem tá aqui comigo agora, eu vou olhar e é minha obrigação, gente, não é meu diferencial, é minha obrigação saber como entregar o que é melhor pra vocês. Não é aquilo que eu quero entregar. Então, eu amo estar em live, eu amo estar em live. Mas se isso não for levar a transformação que precisa, se isso não carregar a bandeira da minha missão, isso eu não tô falando sobre mim, tá? Pega quem pega. Eu preciso repensar. Então eu tô testando outros formatos de conteúdo, mas não é o conteúdo pelo conteúdo, é o conteúdo que transforma, é o conteúdo que chega, é o conteúdo que gera insight. Dani, sim, tá? As lives estão disponíveis aqui e no meu YouTube. Aqui vai ficar até o final da maratona, o último dia, o dia 24. E talvez a do dia 24 eu deixe até a segunda-feira, tá? Não decidi isso ainda. Mas estão aqui e tu só perdeu uma. Olha só, tu chegou em tempo, Dani. Seja muito bem-vinda mesmo, tá? E depois também, pra quem curte, vai ficar disponível lá numa playlist no YouTube. E aí no YouTube vai ficar disponível. E eu tô pensando também para quem vier para a imersão do dia 25 em disponibilizar dentro da plataforma, porque às vezes facilita, né, pra galera assistir, porque esse conteúdo é bastante complementar. Lá na imersão a gente vai bater os 8 pilares, vai bater o lugar do líder, vocês vão trabalhar no negócio de vocês, né, que não vai ser aula, vai ser realmente mão na massa. Então, esse conteúdo, ele ajuda a trabalhar as 4 competências que a gente falou para assumir esse lugar. Seja bem-vindo e qualquer dúvida, Dani, me chama ali no direct que eu te ajudo, te envio o link e tudo mais, tá? Espero que tu possa aproveitar
Muito bem. Inclusive, Dani, eu acho que eu vou te chamar, porque eu quero te fazer uma pergunta e aí eu consigo te direcionar ali no conteúdo também, tá bom? Gente, o insight, cadê? Tem alguém aí? O insight e o que eu vou implementar a partir de agora. Eu já sei que valeu. Olha ali, ó. Então, a Bruna colocou aqui pra gente, né? Entendimento do lugar onde estou e o que vou fazer pra avançar. Clareza de papéis, Bru. É isso? Clareou realmente aonde tu tá, o que precisa manter, o que precisa deixar pra trás? Porque isso tem a ver com o teu objetivo dessa maratona. Depois a Dani vai compartilhar com a gente também o objetivo dela com a maratona. Então é clareza de papéis. Tá no papel escrito o que precisa desenvolver, gente. Tem uma ferramenta que vem do corporativo, que é muito usada no corporativo e que eu gosto de usar muito com os mentorados, tá? Que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Quem aí já fez PDI, né? Quando tava no corporativo, enfim, tem algumas áreas do setor público que também fazem, né? E eu gosto muito de fazer. Porque às vezes a gente... Vejam, eu falei sobre mudar de lugar, né? Sobre ocupar a cadeira do empresário. E aí a gente vai fazendo tão improviso, galera. E não é sobre improviso. É sobre, às vezes, a gente parar e fazer o nosso plano de desenvolvimento individual. Porque senão fica... eu tenho um entendimento. Vou usar teu exemplo, tá, Bru? Não que seja isso, por favor. Mas tu é de casa, tu já me conhece. Eu tenho um entendimento do lugar que eu tô e o que eu tenho que fazer pra avançar. Mas isso tá organizado? Tu fez o teu planejamento reverso disso? Vejam como é importante esse olhar. Porque senão fica no mundo das ideias. E tem uma frase que eu adoro, que é: o cemitério tá cheio de ideia também. Um dos maiores gargalos, pessoal, e quando eu peço aqui para falar o insight, o que tu vai colocar em prática, é uma forma da gente gerar comprometimento, e o comprometimento, ele nos leva para ação, porque o maior gargalo do ser humano é a baixa capacidade de execução, porque a gente se perde nas mazelas das histórias, da mente, a gente se perde nisso, sabe? E só quem vai se despir do ego e vai entender que talvez a execução é a nova competência. Para vocês terem uma ideia, eu tô fazendo um processo aqui na empresa que eu tive que voltar umas 5 casas atrás. Não, umas 10 casas atrás. E eu tô fazendo um processo do zero, como se eu nunca tivesse feito. E a minha mentalidade está de aprendiz. Como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Porque as outras vezes eu ainda estava fechada na minha própria ignorância. Porque isso eu já fiz, porque isso eu já sei, porque eu sei como funciona. Não é sobre isso. Muito bem, meu povo. Se não temos insight, se não temos mais comentários, eu vou agradecer a vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Então bora organizar, tá, Bru? A vantagem é que tu tem passe livre aqui, bora organizar. Mas hoje, já bota no papel e já vai pra ação. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pela disponibilidade. Nos vemos sexta-feira, em que a gente vai botar um pouquinho mais a mão na massa. Vamos falar sobre oferta, vamos falar sobre se mostrar pro mundo de forma prática. Vejo vocês sexta-feira, 19h30, nesse Instagram. Desejo um excelente final de noite para quem tá aqui comigo no ao vivo. E para quem vai ver a gravação, também agradeço o tempo, algo tão valioso pra gente compartilhar juntos. Um beijo, vejo vocês sexta-feira. Fui!